E aí, beleza? Vamos agora, gente, finalizar nossa aula de pronome relativo, né? Foram 2 vídeos, agora é o último, completando o terceiro. Vamos identificar a função sintática do pronome relativo e também a regência dele. O que é regência? De onde vem aquela preposição que está antes do pronome relativo? Eu não quero que você se preocupe tanto, caso não entenda essa aula, porque ainda vamos trabalhar lá em análise sintática ainda. Lembrando que nosso ciclo ainda é sobre morfologia. Mas eu quero falar ainda um pouquinho, quero falar, né, sobre análise sintática, para você lá na frente já entender, né? Mesmo errando, lá na frente explicar mais, aí você, era isso que ela queria dizer. Então fique tranquilo, fique de boa e vamos trabalhar. Primeiro, como identificar a função sintática do pronome relativo, né? Vamos pegar essa frase aqui como exemplo, ó. Tu nunca foste uma pessoa com quem simpatizamos. Passo a passo, gente. O primeiro passo, para você identificar, gente, a função sintática do pronome relativo, primeiro passo, você vai substituir o pronome relativo pelo termo que ele está retomando, né? Perceba aqui na frase, ó, tu nunca foste uma pessoa com quem simpatizamos. Ora, nós simpatizamos com quem? Com pessoa. Então, esse com quem está retomando pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, retirar o pronome relativo da frase, retire, e vai colocar a palavra pessoa no lugar dele, né? Só lembrando que a preposição fica, viu? Você vai retirar o pronome relativo da frase e vai substituí-lo pelo termo que ele está retomando. Aí ficou bem assim, ó. Com uma pessoa simpatizamos. Beleza? Segundo passo. Coloque a oração adjetiva na ordem direta. Isso é um assunto de análise sintática. Mas lembre, agora, que ordem direta que é quando a oração começa pelo sujeito, depois verbo e por último o complemento verbal se houver, viu? Perceba que quando eu fiz a substituição ficou com uma pessoa simpatizamos. Você sabe que ao ler, né, fica um pouquinho desconexo, porque você sabe que isso aí não é uma ordem direta. A ordem direta é assim, ó, simpatizamos com uma pessoa. Temos aqui o sujeito da frase, que é nós, sujeito oculto, né? Sujeito oculto. Temos aqui o verbo simpatizar e o complemento verbal dele aqui é o que quem simpatiza, simpatiza com alguém ou com alguma coisa, que é o objeto indireto aqui. Esse verbo é transitivo indireto, beleza? Então, para o segundo passo, você vai colocar a oração na ordem direta, você verá, você primeiro vai encontrar o sujeito, depois o verbo, e colocar o complemento verbal no final, então qualquer outro termo no final, né? E o último passo vem, faça a análise sintática do termo substituído pelo pronome relativo. Olha lá, ó. Simpatizamos com uma pessoa. Quem é que simpatizamos com uma pessoa? Nós, sujeito oculto. Nós. Quem simpatiza, simpatiza com alguém ou com alguma coisa, né? Verbo transitivo indireto. E com uma pessoa, que está substituindo quem, é objeto indireto, porque está completando o verbo simpatizar. Então, qual é a função sintática do pronome relativo quem, que foi substituído pelo uma pessoa? É objeto indireto. Então, vamos repetir. Qual é o passo a passo, Alisson, para identificar a função sintática e de onde vem a regência, a preposição com? Primeiro passo, você vai substituir o pronome relativo pelo termo que ele está substituindo. Segundo passo, você vai colocar a oração na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento verbal, se houver. E por último, você vai fazer a análise sintática do termo. Você primeiro vai encontrar o sujeito, depois vê a predicação do verbo, e por último você encontra a função sintática do termo grifado, que nesse caso aqui é objeto indireto, beleza? Então siga esse passo a passo. Vá treinando, gente, porque isso daqui é prática, é muita prática você entender, viu? Se não conseguir entender, fique de boa, que a gente vai trabalhar isso mais lá em análise sintática. O objetivo com vocês aqui é que vocês entendam, primeiramente, como funciona essa lógica, né? Qual é o termo que o pronome relativo retoma?
Sabendo disso, você consegue identificar qual é a regência, qual é a preposição, de onde ela vem, né? Se é de um verbo que veio depois, ou então de algum nome que veio depois. Aqui, essa preposição com veio do verbo simpatizar. Porque quem simpatiza, simpatiza com alguém ou com alguma coisa. Tranquilo? Alguma dúvida? Acho que deve ter, mas a gente vai trabalhar ao longo das aulas para matar, para sanar isso daí. Tranquilo? Aguardo vocês nas próximas aulas de verbo, preposição, o restante do conteúdo. Ele depois, finalizando, a gente parte para os exercícios, depois análise sintática. Você não vai ficar desamparado nessa parte aqui, não. Fique muito tranquilo, que vamos bagaçar qualquer tipo de banca. Esse é o objetivo, viu? Então, fiquem bem e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.